Fala, Nexialista! Estamos de volta em mais um episódio do Nexo Podcast. Você que é novo por aqui, eu quero dizer que esse podcast aborda temas bastante relevantes, tanto do ponto de vista pessoal como profissional e de negócios também, numa perspectiva empresarial. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, meu grande amigo Léo, que é Master Coach. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Camilo? Expectativa alta, viu? Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para abrir mesmo a caixinha, falar e da minha história, compartilhar com vocês muitas coisas que aconteceram na minha vida durante toda essa jornada. Então, grandes coisas estão por vir, tá? Com Parece certeza. clichê, mas eu vim preparado para entregar tudo. O pessoal pode confiar aqui e ficar com a gente até o final. Com certeza, com certeza. Vocês vão entender um pouco através da minha história, que pode ser a de muitas pessoas, Com né? certeza. Então, a importância que o autoconhecimento trouxe na minha vida como libertação, como transformação e no dia a dia, né? E isso em todas as áreas da vida. Então, a gente vai passear um pouco nas áreas da vida e trazer o quanto é importante o sucesso verdadeiro, que é o sucesso sistêmico, que é em todas as áreas. Muito bom. Vamos falar disso. Muito bom. Você já tem um spoiler aí. Qual é o tema do episódio de hoje? O poder do autoconhecimento. E eu já quero explicar o que isso tem, né? Qual é a relação disso com a temática da Nexus e do Nexus Podcast. Porque se você pegar uma perspectiva de desenvolvimento profissional, antes do profissional existe ali o indivíduo, o ser humano. E uma das melhores formas, na verdade, o primeiro passo numa jornada de desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. Então, como que isso se relaciona com questões de um relacionamento consigo mesmo, de um relacionamento no seu contexto de vida, seja na sua família, no seu meio social, no seu trabalho, como também o crescimento na sua carreira, na sua profissão e no seu ambiente de negócios ali, se for o seu caso. Então, é um episódio bastante relevante, um conhecimento importantíssimo para você que está nos acompanhando. Fique até o final, eu garanto que você não vai se arrepender. E eu já quero, de cara, pedir aqui para o Léo se apresentar, porque ninguém melhor do que ele para falar um pouco da história e o que trouxe ele até hoje, nesse momento. Perfeito. Camilo, antes de tudo, gratidão, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar podendo somar e poder compartilhar, mas antes de tudo, vivenciar esse episódio. E, amigos, o que temos para falar hoje, Camilo, é algo que mudou a minha vida. Amigos, vocês não estão vendo, mas eu tenho uma pauta aqui, tá? Porque eu vim preparado para não esquecer nada, para poder realmente trazer tudo. Mas eu não queria, Camilo, me apresentar no que eu sou hoje, tá? Vocês vão conhecer um pouco do Léo, mas eu queria falar e iniciar sobre o Léo do passado, o Léo do ontem. Muito bom. Né? Então, eu queria iniciar esse momento de apresentação falando um pouquinho, né, de quem era o Leonardo, tá bom? Então, é isso que vocês vão nesse primeiro momento. À vontade, estou curiosíssimo. Então, vamos lá. A minha jornada ela é uma jornada recente, tá, Camilo? Ela tem 5 anos, né? Completando 6 anos de jornada nesse primeiro momento. Então, ela iniciou lá em 2017. Né? Então, a minha jornada, ela iniciou porque eu sempre fui um cara de gestão. Né? Certo. Trabalhar com gestão. Qual a sua formação, Léo? Eu sou formado em Educação Física. Certo. Em Direito também. Né? E fiz outras formações, né, posteriormente, mas formações acadêmicas, Educação Física e Direito. Eu sempre pergunto, nossa, não tem nada a ver. Mas eu cresci num ambiente puramente comercial. Né? Então, por crescer e por ter uma vivência na área comercial, foi a área comercial que me cativou quando iniciou o meu âmbito profissional. Certo. Por isso, gestão. E vocês vão entender, mas gestão de quê? Hoje, gestão de pessoas. Né? Mas lá em 2017, não era bem assim, não funcionou dessa forma. O Léo era um Léo com quadros depressivos, o Léo era uma pessoa o qual buscava uma autoafirmação, buscava entender quem de fato era o Léo. Então, o Léo não se conhecia. Né? O Léo não sabia qual era a sua maior habilidade, mas ele sabia que era extremamente criativo. Ele sabia que tudo que ele se colocava a fazer, Camilo, ele fazia muito bem. Então, ele entendia de uma forma muito rasa que ele era resultado. Tá. Então, ele era muito focado em resultado. Era uma pessoa detalhista, era uma pessoa que tinha realmente processos, né, na sua jornada, na sua atividade. Mas eu não entendia. Né? Então, o Léo sempre foi muito de palavras, mas
me energizava mais sozinho, mais quietinho. E quando a gente não conhece exatamente do que cada característica dessa traz como influência no teu comportamento, na tua pessoa, na tua construção, automaticamente isso vai gerando alguns desconfortos, né? Então foi isso que motivou, mas somado a algo que eu acredito que muitas pessoas vivem isso, um estado de não perdão. Eu tinha, consigo mesmo, não comigo mesmo, mas com meu pai. Tá. Então eu tinha um estado de não perdão com meu pai, algo muito forte. E antes que vocês possam pensar que eu tive uma infância ruim, não, eu tive uma infância incrível, Camilo. Então eu tive uma infância muito amorosa, com muitas brincadeiras, com muitas memórias positivas. Mas eu não tinha memórias de carinho em um determinado momento da minha vida, principalmente após a primeira infância, que é até os 7 anos de idade. Sim. Então, esse estado de não perdão por ter tido uma desconexão por motivos que o meu pai trouxe no futuro, isso me fez, naquele momento, eu só tenho uma irmã amada, que eu a amo muito. Ela é mais velha, mais Ela é mais velha, eu sou o caçula. Certo. Então, mas eu cresci vendo a minha irmã, né, ali entregando, às vezes fazendo uma bobeirinha e passando pano. E quando o Léo fazia, aquilo gerava. Entendi. O Léo fazia e não era validado. Entendeu? Então, eu cresci nesse ambiente de comparação. Tá. Né? E esse ambiente de comparação foi deturpando a minha identidade. Léo, o que é deturpar a sua identidade? Agora, tu descobriu isso depois, né? Depois. Então, até então, você só sofria ali dos... Exatamente. Então, Tá. dos meus 7 anos de idade até os meus 35 anos, né, 33, 34 anos, eu não entendia isso. Então, hoje é o Léo com o entendimento, com a retrospectiva consciência, aí, fazendo um retroagir no tempo para poder explicar realmente como iniciou a minha jornada. Então, esse deturpar da identidade, ter quadros depressivos, nossa, se vê fazendo muitas coisas. Quem? Né? A gente sabe que muitas pessoas fazem muitas coisas, mas não conseguem captar os resultados. Ou então faz, e as coisas não mudam. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Sempre existe algo melhor a ser feito ou a ser conquistado. E o porquê disso? Isso tudo eu entendi com o autoconhecimento que isso tudo eram impedimentos. Eram crenças minhas, e quando eu falo de crenças, Camila, eu não falo sobre espiritualidade, mas eu falo sobre percepções, como a relação com o dinheiro, como o dinheiro foi me apresentado. Então, o Léo do passado era o Léo que captava, prospectava financeiramente, mas rapidamente ele se livrava daquele dinheiro. Mas por quê? Porque eu cresci recebendo essa informação, recebendo essa comunicação, que dinheiro vem, mas dinheiro vai. Sim, do jeito né? que vem, vai fácil. Do dinheiro que vem, ele vai. Então, toda a minha jornada, ela foi construída num ambiente de muito amor, sim, porque eu tenho um pai e uma mãe que fizeram todo o melhor por mim, né? Puderam me proporcionar muitos momentos positivos, uma boa educação, princípios, mas existe as mazelas, né, que a minha família trazia, né, já de outras gerações, e aquilo foi como um ciclo maldito, né, de vícios, né, de padrões, e aqueles padrões vão sendo colocados na nova geração, e eu precisei, graças a Deus, tive acesso a pessoas, a um conhecimento, a ambientes que me proporcionaram, né, conhecer um pouco mais sobre o autoconhecimento, entender, me especializar nisso, né? E daqui a pouquinho eu vou falar desse Léo de hoje. Mas o Léo de antes era um Léo que sofria muito com isso, com o estado de não perdão. E enquanto eu não reconhecesse aonde vinha a origem e liberar o perdão ao meu pai, mesmo que de forma inconsciente ele tenha me machucado, né? Porque eu nunca, para você ter certeza, nunca levei uma palmadinha. Ficava de castigo, porque eu tinha minhas bobeirinhas, né? Mas foi algo que marcou o início da minha jornada, porque quando eu iniciei a minha jornada, eu não sabia quem era o Léo, não sabia qual era o meu valor, pensamentos suicidas. Então, muitos pensamentos suicidas, né? De enxergar e vozes falar, né, no nosso ouvido que não tinha o porquê, que não merecia, que não ia ser capaz de alcançar. Mas
pegando esse gancho aí, Léo, esse momento que você está relatando especificamente, você já era casado, por exemplo? Não. Não, né? Não era casado. É mais lá atrás. Lá atrás. Porque hoje você é casado, lá né? atrás. Tem esposa e filho. E realmente Tá. o autoconhecimento, quando eu cheguei, a minha primeira experiência, né? Quando eu tive acesso à metodologia do coach, daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Sim. Mas quando eu tive acesso, eu comecei a entender sobre emoções, sobre gerir as emoções, sobre um lado do rio, sabe, Camilo? Um lado que traz abundância e um lado que traz escassez. E aí, que lado do rio as minhas ações estavam me levando? Sim. O que é que eu vinha comunicando? Porque eu era um cara bonito, um cara jovem, um cara que prospectava, um cara com boas amizades, com bons princípios familiares, mas o porquê que o que me comunicava não me levava para a abundância, a minha essência, a sua é a abundância. Sim. O que fez, o que fazia, era exatamente uma identidade deturpada. Então eu precisava conhecer o Léo. E assim eu fui conhecendo. E eu entendi, fui entender de perfis. Sim. Fiz uma formação em análise de perfil comportamental e me tornei um analista de perfil comportamental. Então eu comecei a entender as minhas características. Eu comecei a entender por que eu era mais focado em resultados. O que é que me levava a ser focado em E o resultados? interessante é que isso é libertador, né, cara? Libertador. Não que o ser humano seja, assim, cartesiano, né? Eu gosto sempre de pensar que nós somos um espectro, Sim. né? A gente flutua ali, mas certas regiões desse espectro, a gente finca um pouco mais o pé, né? Perfeito. E Camila, é muito de A gente jornada. se reconhece. Isso é de jornada. É. Então, a jornada ela tem um ponto de partida. Como saber o ponto de partida se você não tem um autoconhecimento de si? Você fica perdido. Se você não tem autoconhecimento de si, você não tem conhecimento das ações, da comunicação. E sabe aquele ditado que eu acredito que você já escutou e quem está nos assistindo também? Palavra tem poder? Sim. Então, o que é que você está comunicando? Sim. O Léo do passado, o Léo lá de trás, era um Léo que era muito mais orgulhoso, porque todos nós temos o orgulho. Mas até que ponto o orgulho ele é bênção ou ele é destruição na nossa vida? Até que ponto você está moendo o orgulho a fim de destruir a arrogância, destruir os atalhos? Então, até que ponto você vai se procrastinar? De abrir mão de uma atual versão que Isso. não condiz mais, que você tem que deixar para trás e passar a ser alguém melhor. Perfeito. E aí você traz um cenário que todos nós, Camilo, temos inúmeras versões. Existe a versão do Léo, coitadinho, vítima, fracassado, mas existe a versão gigante, entende? Sim. De grandes resultados, realizador, próspero, abundante. Sim. Então, qual é a versão que você nutre? E aí você fala, e aí existem sentimentos que podem, gatilhos emocionais que podem querer fazer o Léo resgatar aquela versão, e aí eu te falo de memórias, porque nós somos as nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. Então a memória, uma vez registrada, ela não é apagada. Memória não se apaga. Você pode, no máximo, esconder ali. Ela pode ser enfraquecida ou fortalecida. Mas memória aconteceu, ela não se apaga, ela está ali. Agora, o que é que eu posso fazer se eu vivi um passado? Por exemplo, vamos trazer aqui para o Léo, e você pode trazer algum contexto da sua vida. O Léo, lá atrás, em 2017, ele tinha um estado de não perdão com o pai. Mas espera aí, um estado de não perdão? Mas o que foi que esse pai fez ao Léo? Ele não fez nada. Em consciência, ele não estava fazendo nada. Pelo contrário, ele só amava. Mas o meu pai, lá atrás, aos 7 anos, ele deixou de conectar o toque físico, a linguagem de amor, de carinho, de afeto, do abraço, Sim. do mimo. Ele deixou de fazer isso. Inconscientemente. Inconscientemente, em parte. Porque a outra parte dizia o quê? Tá. Se eu mimar demais, eu vou afeminar o meu filho. Entendi. E aí vem uma história dele de padrão Entendi. lá do meu avô. Entendi. Uma educação mais rigorosa. Tradicional. Então, se eu cresci Entendi, até os 7 anos, até os 7 anos com muito toque, com muito carinho, com muito amor, e de repente aquela criança não vê, eu me arrepio até hoje. Por quê? Porque hoje eu sou pai. Hoje eu tenho meu filho de 8 anos, né?
E a nossa linguagem de amor é o toque físico. Porque é muito a minha linguagem. Vocês vão entender. A minha também. Existe linguagem de amor. Então, qual é a sua linguagem de amor? Como você comunica amor? E nem sempre o como você comunica é como você recebe. A minha Verdade. é toque físico para ir e é toque físico para voltar. Por coincidência é a mesma. E aí a gente falou de memória. E aí memória, ela produz o quê? Significado. Qual foi a memória? Vocês entendem que nada disso eu ia saber se eu não tivesse tido o autoconhecimento? Não, você estaria ali, Entende? como muita gente, no automático, só sentindo as dores, Isso. né, vivenciando os problemas e, às vezes, culpando alguém do seu convívio. Isso. E aí, o que é que acontece? Se eu não tivesse tido acesso ao autoconhecimento naquele ano de 2017, nada disso estaria em conhecimento. Eu provavelmente estaria repetindo esse ciclo maldito de um padrão que machuca, que dói, que desconecta, e eu pude quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar o ciclo. Eu pude quebrar esse ciclo. Então eu saí de uma posição de vítima para um herói aprendiz. Sim. Eu saí de uma posição de vítima para ser protagonista da minha história, de gritar o chega, tipo, não dá mais, não dá para viver mais dessa forma. Eu não posso mais nutrir essa voz que diz, Léo, vai-se embora, ninguém vai sentir tua falta. Cara, Tu não é válido. Perigoso demais. E você ter pensamentos suicidas, Camilo. De imaginar o como eu poderia fazer sem trazer dor ao outro. Porque eu nunca nutri em mim, em qualquer momento da minha vida, fazer algo que aquilo pudesse trazer dor a alguém. Mas aí, Léo, só te interrompendo, mas ao mesmo tempo complementando. Porque você trouxe um tema aí delicado, mas que eu acho que tem que ser falado. Sim. Né? Assim, muita gente acha que não vamos comentar sobre isso não existe. Delicado ou não, tem que jogar a luz em cima, né? Por esses exemplos que você já trouxe e já em cima da sua história de vida, nesse começo, né? Acredito que você vai complementar mais, já deu para perceber o quanto que a falta de um autoconhecimento, ela afeta ali negativamente, né, a vida da pessoa, de quem está ali como perspectiva própria. Isso. E o seu meio de relacionamento. Principalmente Perfeito. dentro do nosso primeiro seio ali, que é a família, né? No seu caso. Aí eu te pergunto, você já citou algumas coisas aí, mas fala mais, dá mais exemplos de como você despertar para esse conhecimento de si mesmo vai ajudar a melhorar esses relacionamentos. Primeiro com você mesmo, depois Perfeito. com o outro. Vamos lá. Você trouxe... Lembra que você falou do retroagir, do voltar? Sim. E aí eu falei de memórias. O que foi que eu trouxe? Nós somos as nossas memórias. Lembra que eu disse que memórias, uma vez registradas, elas não são apagadas, Sim. mas elas podem ser ressignificadas. Então, ressignificar memórias ruins, ela pode ser já um caminho para que muitos sentimentos deixem de ser nutridos. Dá um Sentimentos exemplo. tóxicos. Por Dá um exemplo, de como você naquela ressignifica ocasião, uma história. por uma exemplo, memória. naquela ocasião, eu tive o quê? Eu tinha a memória, um estado de não perdão com meu pai, porque a minha memória era o quê? Eu, criança, o Léo de 7 anos, se sentindo o quê? Qual era o significado daquela desconexão dele trouxe para mim? Abandono. Certo. Né? Não gostava de mim, eu não merecia. Aí o que foi que aconteceu? Aquilo me trouxe o quê? Sentimentos que eu fazia por merecer aquele não carinho. Eu não estava sendo merecedor, eu só fazia bobeira, eu só fazia coisa errada. E aquilo começou a nutrir mim. Isso nutriu a minha vida inteira. Culpa, então. E sentimento de culpa Sentimento de também. culpa. Nutre vários outros sentimentos. Certo. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei na fase adulta, aí a gente entra num termo chamado metanoia, que é pessoas, ambiente e conhecimento. Você viveu uma metanoia. Pessoas que vão te trazer para cima e não para baixo, que vão te impulsionar e não te desacelerar. Ambientes, se colocar em ambientes que vão te nutrir aquilo que você de fato quer viver. Então, se espelhar, modelar. Quem era a pessoa que vivia algo que eu sempre sonhei em viver e não estava vivendo? Sim. Espelhamento foi um caminho para mim, Léo, para mim poder começar a entender que algo estava errado. E aí isso despertou a
curiosidade. Sim, de ler, é o primeiro passo. de procurar acessar alguns conteúdos. E foi quando eu comecei a ler sobre inteligência emocional. E aí eu comecei a entender que a memória ela podia ser ressignificada. Como? Mesmo a memória sendo ruim, eu poderia tirar algo de positivo dela. Então a minha memória era ruim, mas eu lembrava muito do meu pai brincando comigo na praia. Eu sabia que meu pai fazia o impossível para dar o bom e do melhor dentro de casa, que nada me faltava. E eu comecei a trazer as coisas boas do meu pai. Quando eu trouxe as coisas boas do meu pai, eu comecei a desmistificar e desconstruir aquela armadura que eu tinha. Eu não dizia eu te amo ao meu pai. Caramba. Eu vim dizer o meu primeiro eu te amo ao meu pai, acredito, aos 34 anos de idade. Amigos, eu tenho 39. Nossa. Olha quanto tempo. Ontem, praticamente. Quanto tempo eu... Isso é forte, cara. Quanto tempo eu deixei de dizer eu te amo, querendo dizer... E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: ninguém é vilão da própria história. Então, talvez, para o teu pai, ele jamais se imaginava ter causado esse sentimento em você, não sei. E aí, isso, não passava, né? Não existia essa consciência. Pois é. Né? E o Léo não tinha comunicação. Então, esse cenário que eu vivia na relação com meu pai foi o maior gatilho para me poder buscar o autoconhecimento. E aí foi quando eu caí, literalmente, de paraquedas, né, numa formação internacional de coach. Né? Não no coach tradicional, mas no coach integral sistêmico, que é, né, da instituição Febracis, né? Que foi a instituição ao qual eu me formei, me graduei. E aí me tornei coach. Né? Quando eu me tornei coach, eu não tinha o menor interesse e desejo de atuar como coach. Isso em que ano? Isso em 2017. Tá. A ideia era o quê? Eu precisava me conhecer. Eu precisava nutrir novos relacionamentos. Eu precisava estar em novos ambientes. Você eu foi precisava buscando uma cura mesmo. Fonte. Eu precisava saber sua. aquele conteúdo. Tá. Aquele conteúdo que explicava mais do que eu queria entender naquele momento, que era conhecer a si mesmo. Certo. Conhecer o que estava me fazendo agir de algumas maneiras. Né? E, automaticamente, que ambientes eu posso fazer com que essas vozes se calem? E aí foi quando eu entendi. Eu tenho uma base cristã, religiosa. Sim. Tenho princípios trabalhados em casa, em toda a minha construção, mas eu não vivia aquilo. Eu não vivia. Então, o Léo era o Léo da balada, era o Léo de sair, de passear, de querer o prazer imediato. Tá. E eu estava desconectado. Então, aonde eu posso calar essa voz? Para o Léo existia uma pessoa apenas. Estava lá em cima. Sim. Então, ele ia me fortalecer. Ele ia trazer luz no meu caminho. Então, quando eu comecei a me conectar com a minha área espiritual, fortalecendo a minha área da vida espiritual, eu comecei a o quê? A calar as vozes. Mas aquilo era gatilho, porque eu precisava curar. Eu precisava perdoar a si mesmo. Isso. Eliminar o sentimento de culpa, de mágoa, de rancor. E aí o Léo foi se desconstruindo e foi se conhecendo, se permitindo se desconstruir e se conhecendo. E a partir dali, chaves foram acontecendo. E aí eu me deparei com esse livrinho. Mostra aí. Fica aqui a dica. Quem estiver nos assistindo, quem estiver só ouvindo, é o livro... O Poder da Autorresponsabilidade, né, do PhD Paulo Vieira. Grande Paulo Vieira. É um livro pequenininho, livro de bolso mesmo, que rapidinho você lê. Eu li esse livro, acredito que em 3 dias. Né? Sempre conseguiu parar, hein? Dá para ler em um dia, tá, Camilo? Mas, legal. assim, na ocasião, o intelectual também estava baixo. Entendi. Sempre fui uma pessoa de estudar bastante, de gostar de ler, fazer aqueles resumos, sabe? Sim. Mas estava parado. Por quê? Porque a minha identidade estava deturpada. Lembra? Não merecedor, não adianta tu fazer mais isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Cara, acaba logo com a tua vida. Sim, né? sim. Tu é um fardo para todo mundo. E aí, esse livro caiu de uma forma, assim, despretensiosa. Que até hoje eu não sei como ele chegou nas minhas mãos. Mas Nem eu sei lembra. quem mandou. Nem lembro. Como ele chegou ao meu acesso. Caramba.
Mas quando eu ouvi pela primeira vez esse termo autorresponsabilidade, eu não conhecia, eu conhecia o termo responsabilidade, mas autorresponsabilidade, e aí eu trago para vocês a definição mais básica desse termo. É quando você passa a ter a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem levado. E que você é o único responsável pelos resultados que vem obtendo. E naquela época, os resultados eram horríveis, né? E eu sempre fui focado em resultado. E eu passei a entender isso quando me formei em analista de perfil comportamental. Sim. E aí eu fui entender de teoria disso, depois a gente em outro momento vai falar a Enneagrama, respeito. Aí eu fui entender quais eram os meus perfis mais acentuados, eu comecei a entender o porquê que eu tinha um espírito de liderança muito forte. Aí vem a dominância, vem a conformidade, por que eu era muito criterioso, por que eu não quebrava regras, mesmo que aquilo ali me fizesse mal, eu não quebrava regras. Sim. E às vezes é bom quebrar regras, porque senão você fica muito travado, muito preso, né? E quando a gente diz quebrar regras, não é regras formais que mexe com o outro, mas regras mesmo de que você... Não, cara, eu posso me permitir fazer isso, né? É o famoso por que não, né? Exatamente. Por que não? E aí, esse livro caiu na minha vida. E ele foi transformando a minha vida. Então, eu já aproveito e lhe presentei. Eu tenho certeza que ele vai obrigado aqui, ó. Transformar a sua. Poder da Autorresponsabilidade, então, Paulo Vieira. Esse livro foi um livro... Eu quero que você dedique. Com certeza. Esse foi um livro que ele mudou a minha vida. Ele Obrigado. Transformou a minha vida. Eu passei a entender que eu tinha que parar de reclamar, que eu tinha que parar de criticar. Assumir um protagonismo, né, Léo? Isso. E eu tinha que o quê? Dar sugestões, buscar soluções. Interessante. Né? Então, momentos que era para silenciar, de fato, silenciar. Quando eu precisasse me posicionar. E aí foi sendo uma virada de chave na minha vida. Então, essa é a primeira chave. Mas, Camilo, eu quero te trazer aqui e anotem, por favor, anotem essa chave. Atenção aí, galera. Anota essa chave. Primeira chave poderosa, autorresponsabilidade. Sim. Onde nós somos autorresponsáveis, nós vamos alcançar sucesso. E quando a gente fala de sucesso, eu não estou falando só de ter algo, conquistar algo, realizar algum objetivo. Não, eu estou falando de sucesso verdadeiro. Sim. Sucesso verdadeiro... Realização. É o sucesso sistêmico, é o sucesso em todas as áreas. É quando você olha para todas as áreas da vida. Você olha para o teu social, você vê amizades de qualidade que trazem aí você, só te impulsiona ainda mais. Você olha lá para o teu servir e tu vê, cara, eu sou uma pessoa que dedico um tempo da minha vida também ao próximo. Que eu vejo alguém passando necessidades e eu estou ali, mas eu não faço para que os outros vejam ou saibam o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço por ele ou por ela. Você olha lá para o teu profissional e você se vê um profissional que é promovido de forma rotineira, que você tem alcance, que você é modelo, que você é referencial. E esse sucesso verdadeiro só acontece com um autoconhecimento. Com certeza. É entender de si, é saber gerir as emoções. Até conhecer seus limites também. Exato. E aí anota a chave. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí tem um exercíciozinho para vocês. E para você também, Camilo. Quando você chegar na sua casa hoje, vai lá no teu quarto e olha, o que é que está quebrado? E está lá. Há muito tempo. Já estou pensando aqui. Olha, o que é que está fora do lugar? Tá. O que é que está lá fora do lugar que não era para estar lá e continua ali? E o que é que está faltando? Então faz esse exercício, primeiro no teu quarto, depois vai na sala, depois vai na cozinha. O que é que a gente vem trazendo para a nossa vida e mantendo quebrado? Será que são os relacionamentos? Se agarrando aquilo ali. Será que é o relacionamento? Será que é aquela bolsa que já está desgastada, que já era para ter sido descartada há muito tempo? Aquele emprego. Será que é aquele emprego que não está te deixando feliz? Que não é o que de fato você nasceu para ser? Uhum. E aí você continua mantendo aquilo ali fora do lugar? Talvez se deixando de vivenciar novas experiências que vão te permitir ocupar o lugar que está reservado para você. Porque todos nós, Camilo, tem alguém nesse universo, né? Tem alguém nesse universo esperando só o que o Camilo pode oferecer. Tem alguém esperando somente pelo que o Léo tem a entregar. Eu acredito nisso. E você também. Existe alguém nesse mundo que está só te esperando você verbalizar, você comunicar. É o match perfeito entre a necessidade e Exatamente.
E aí, oferta, né? Essa é a chave. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso vai te fazer bater as tuas metas. Isso vai te fazer alcançar resultados que são imensuráveis. E eu não estou falando só no âmbito profissional, não, tá? Eu estou falando em todas as áreas. No teu relacionamento, no teu casamento. O que é que está quebrado no teu casamento? Eu consegui entender o que é que estava quebrado no meu casamento. Mas eu entendi há um pouco tempo atrás, viu? Sabe o que era? O orgulho. O orgulho quando um não cedia para o outro. Aí fica aquela... Um não fala, pois tá bom, não vai falar, eu também não falo, não. Aquela cortina de fumaça. Isso. E aí vai acontecendo o quê? Vai destruindo a comunicação. O silêncio. O silêncio. O silêncio é silêncio torturador. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Que existe uma diferença de silenciar quando precisa. Isso. Silêncio sábio, de né? decidir pelo silêncio. E aí boicote você destrói. E aí eu posso dizer uma coisa. Aonde não existe posicionamento, alguém assume o lugar. Com certeza. E eu quero pegar aí um gancho interessante que você falou isso agora. Agora já puxando um pouco, você falou muito da sua história, né? Da história. Aí eu entendo que você buscou essa trajetória de desenvolvimento, se desenvolveu, se especializou. Isso. E com certeza iniciou a ajudar outras pessoas nessa mesma jornada. Aí eu te pergunto, o que você percebeu? Qual é o melhor case, Camilo? O melhor case somos nós? Não, o próprio. Mesmo, né? Você tem que ter propriedade. Que fichas caem, né? Vamos fazer um exercício com eles, vamos? Vamos. Coloca a mão lá pro alto, coloca. Bora, eu quero. Levanta mais. Eu quero. Isso, agora vai descendo. Aí você vai ficar com a mão ali, lá pertinho do umbigo. Aqui. Pronto, aí aperta agora. Pode apertar, aperta. Fez aí uma bolsinha, não fez? Fez. Pronto. Cada um tem a barriga que merece, né? E aí que fichas caem, e a gente olha isso para todos os lugares. Então, assim, se eu tô vendo que eu preciso melhorar na minha saúde, o que é que eu preciso, que eu tenho que fazer? O que é que tem que ser feito e deixado de ser feito? Sim, principalmente, deixar de ser feito. Deixar de ser feito. Principalmente. Será que eu tenho que deixar de fazer aquelas refeições em horários, né, que não são nada sugestivos para a gente poder estar fazendo a nossa nutrição em si? Será que eu tenho que abdicar de alguns prazeres imediatos? Será que eu tenho que, de fato, encontrar dentro da minha rotina tempo para poder praticar exercício? O que é que eu vou fazer a partir de agora? O que é que eu decido fazer de diferente? O quê? E aí você me perguntou o que é que foi acontecendo, né? Que a gente falou da nossa história. Isso. E aí veio a formação em coach, me tornei Master Coach, então eu sou Léo Souza, né? Master Coach Life, sou esposo da Kilva, pai do Levisão, meu filho amado de 8 anos. Levisão. Tá? Analista de perfil comportamental. Então, o que é que o Léo decidiu fazer? Com o autoconhecimento, Camilo, escamas caíram dos meus olhos. E eu pude enxergar além. Eu pude entender que alcançar um resultado, alcançar um grande sonho, eu precisava pensar no futuro, mas eu precisava agir no presente. Coisa que eu não estava fazendo, porque eu vivi o Léo do passado, vivi o quê? No futuro. O Léo do passado fazia o quê? Ter. Só pensava no ter. Porque eu escutei a vida toda. Estuda para ser, estuda para ter, estuda não sei o quê. Então, as nossas raízes ditam muito quem nós vimos sendo, mas não quem nós se tornaremos. Que isso cabe a nós, a decisão. Então, anota 3 ingredientes. Eu vim aqui cheio de chave poderosa. Anota 3 ingredientes fundamentais, amigos, para que a gente possa trazer mudanças. Coragem. Esse é o primeiro ingrediente, coragem. Eu precisava ter coragem para assumir. Eu precisava ter coragem para entender que, de fato, eu estava. Aonde eu me encontrava naquele momento? Eu tinha que ter coragem. Porque tinha cenários que eu chorava. Porque eu não me via, mas vivia. Sim. Eu precisava ter humildade para entender que sozinho eu não ia a lugar algum. Isso é importante. E pedir ajuda. Pedir ajuda. Às vezes a gente acha que tem que ter as respostas sozinho, tem que ser capaz. Verdade consigo mesmo, verdade com o outro. E eu sempre honro um grande amigo de infância, Felipe Fontinelli. Esse cara salvou a minha vida. Felipe, ele é um psicólogo de formação, é professor, mas ele é professor de veia mesmo, então ele atua mais como professor. Legal.
E esse cara salvou a minha vida. Gratidão aí, pessoal. Gratidão ao Felipe. Sempre onde eu passo, onde eu vou, porque eu sei o quanto ele foi importante. E é até hoje. Então, assim, Camilo, entender que os resultados vinham das minhas tomadas de decisões, eles vinham fruto das minhas ações, da minha comunicação. Eu precisava compreender que tudo que eu comunicava, eu ia produzir um pensamento, uma imagem, um diálogo interno para mim e para o outro. Então, o que é que eu estava comunicando? O que é que eu comunico hoje? Sim, conscientemente. Isso, e de forma verbal e não verbal. Nossa, Léo, o que é isso? Não verbal é gestos, as tuas expressões, os teus comportamentos. Tem gente que não abre, não fala uma única palavra, mas comunica tudo. Sim. Então, o corpo comunica tudo, comunica a fala, comunica o gesto, comunica as expressões, comunica a posição de sentar, comunica a maneira de se vestir, se comunica. Então, o que é que eu comunicava? Qual era o pensamento que eu estava produzindo para mim mesmo, de si e o outro? O que é que o outro estava pensando de mim? E quais eram os sentimentos que estavam sendo nutridos? Lembra da imagem do rio que eu falei? Sim, falado, né? Os sentimentos, era abundância ou escassez? Chega! Aquele Léo do passado, ele vinha até aquele momento. A partir de agora não seria mais assim. Então, se veste uma nova versão. E aí, foi dentro desse contexto, né, que o autoconhecimento foi trazendo as primeiras transformações na minha vida. E a primeira grande mudança, né, foi exatamente o como eu comunicava. O distanciamento aos meus pais por um estado de não perdão. E aí, quando eu liberei o perdão, eu passei a me conectar. Eu disse a primeira vez, eu te amo. Abriu uma porta. Hoje, nós fazemos fotos um do lado do outro, tendo toque físico, porque antes não se tinha isso. Caramba. Não se pegava na mão, não se cumprimentava, não conversava, porque o pensamento era o oposto. E hoje os pensamentos se encaixam. Então, olha quanto tempo eu perdi. Mas tudo bem, tá tudo certo. A culpa não é minha, a culpa não é dele. Mas eu precisei enxergar. Eu precisei tomar a decisão de viver o meu extraordinário. Isso. De viver a minha plenitude. De viver a abundância que o meu Deus tem reservado para mim. E uma coisa interessante que em nenhum momento aí você falou que teve que trabalhar o seu pai, digamos assim, para mudar ele e ele se moldar a uma necessidade sua, porque às vezes as pessoas fazem muito isso, elas transferem, tem um problema, mas ela acha que a solução está em mudar o outro. Só que ela esquece que ela faz parte daquele contexto. Tudo muda, e aí é uma frase do meu mentor, o PV, tudo muda quando você muda. Pois é. Então, ninguém muda ninguém. Então, o meu pai, ele continua sendo o mesmo pai que ele era há 25 anos atrás. O mesmo. O mesmo pai, não mudou em nada. Só que a mudança de comportamento, a maneira que eu me comunicava, fez o quê? Gente, amigos, quantos casamentos eu deixei de participar? Quantos aniversários eu deixei de estar vivenciando pelo meu distanciamento? Então, focado só em ter. Caramba. E aí eu peço que vocês mentalmente tragam aí a figura de uma pirâmide. Quando a gente olha lá na base da pirâmide, eu tenho a identidade. Que o ser humano, Camila, ele tem 3 crenças primárias, importantes. Identidade, capacidade e merecimento. A identidade é o eu sou. É o como eu me vejo. Quem sou eu? Hoje eu digo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou inteligente, eu sou merecedor, eu sou criativo, eu sou amigo, eu sou amoroso, eu sou carinhoso, eu sou um paizão, eu sou um esposo maravilhoso, eu sou incrível, eu sou líder. É importante você afirmar isso diariamente. Isso é um exercício rotineiro. No coach, a gente tem esse exercício, é um exercício rotineiro. Sim. Então, todos os dias eu tenho que nutrir na minha versão o eu sou. Perfeito. Quem eu sou? Se eu sou preguiçoso, na realidade, o que é que eu digo? Eu sou... ativo. Entende? O eu contrário. falo o contrário. Sim. Tipo assim, se você duvida muito, você é muito medroso ali, inseguro. Eu aí sou você diz o quê? seguro, eu sou valente, entende? Eu sou decidido, entende? Então, assim, quando você tem algo que você reconhece, que faz parte das suas características, que você vê que os resultados não são tão legais, eles te atrapalham de alguma forma. Quebrando, né? Quebra isso.
Sabe, é o que eu digo, assim, o meu filho Levi, eu vou abrir aqui uma intimidade. O meu filho Levi, até um tempo atrás, o meu filho Levi tinha uma preguiça de tomar banho. Amigo, ele tinha uma preguiça de tomar banho, ele não queria tomar banho para ir ao colégio. Quando ele chegava, ele disse, não, mas eu já tomei banho. Aí ele dizia, aí eu disse, O filho, cascãozinho. o cascãozinho. E aí, no início, parecia brincadeira, né? É. Olha aí, a gente tá brincando. Ah, o cascãozinho. Ah, o cascãozinho. Criança, a gente tem E muito aí, o que disso, é de que a achar criança que é tá fazendo? brincadeira. O que é que ela tá fazendo se eu ficasse nutrindo isso nele? Ah, Ah, o cascãozinho. eu sou Quem é o isso. cascão? É um personagem que não tem aversão à água, que não gosta de tomar banho, aquela coisa Aí toda. você Eu vou nutrindo. põe um Eu selo vou ali. nutrindo. Aí, É. perfeito. Eu coloco um selo naquela criança. Pra Que ele é tirar daquela forma. depois. Por exemplo, ontem tivemos um episódio em casa que a minha esposa falou rapidamente assim: ah, o dinheiro, tá achando que o dinheiro é fácil? Aí eu, na mesma hora, sem pré-julgamento, aí eu só fiz dizer assim: dinheiro é maravilhoso, é abundante e ele vem fácil. Porque se eu nutrir o contrário, eu trago para ele. O dinheiro é difícil de ser ganho. E aí a gente acredita que os filhos da gente, Camilo, eles até os 12 anos de idade, eles estão em plena construção das crenças, Sim. de identidade, a Sim. personalidade dele, entende? Então a gente tem que estar atento às coisas. Então tem que estar atento ao que está comunicando, ao que está dito, né? assistindo, qual é o conteúdo que está entrando na sua casa, qual é a música que está sendo ouvida, qual é os filmes que estão sendo assistidos. Então a gente precisa estar atento. Qual o exemplo que você está passando? Exatamente, atento. Não é sobre certo ou sobre errado, não é isso. Mas estar atento o que pode deturpar a identidade, né, dos nossos Que filhos. está em construção, né? Que Nessa está em época construção, porque a gente pode até falar que eles são como esponjinhas, eles só absorvem, eles vão absorvendo tudo. Então não existe esse filtro. Aí quando eles estão pré-adolescentes, né, que esse pré-adolescente está quase deixando de existir, né, porque logo eles já são adolescentes, Tá dando um salto já. automaticamente a gente muda de contexto, tá? Então, assim, o autoconhecimento, ele trouxe essa certeza absoluta que eu precisava fazer diferente, que eu precisava mudar, eu precisava me desconectar de algumas pessoas, eu precisava agir diferente em cada área da minha vida, que eu pude entender que a nossa vida tinha várias áreas. Olha o desapego aí também. E não era só a vida. Eu pude entender que a vida, ela é o espiritual, ela é o profissional, ela é a família, ela é a relação com os filhos, ela é o relacionamento, hoje casado, então é o meu conjugal. Sim. Entende? Então, assim, eu entendi que a vida eram áreas, eram pilares. Por isso que é sistêmico integral, né? Por isso que Léo? isso, o integral, porque Ele você enxerga integra razão e emoção, que é quando você traz a inteligência emocional. Perfeito. Então a gente entende que o quê? O que é inteligência emocional? É você ter a capacidade de gerir as suas emoções, usando as emoções certas, na intensidade certa e nas circunstâncias certas. Então, o autoconhecimento me proporcionou a desconstruir aquele Léo, mas que ele não deixou de existir, entendo, é uma versão que está aqui dentro. Claro. Só que E os gatilhos vão estar sempre te rondando aí. Só que enfraquecidos. Aí eu preciso o quê? Quando eu vivenciei o processo de coach, né, e eu pude trabalhar com um profissional que trabalha com a gestão das emoções, com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, aí através de ferramentas. Aí daqui a pouquinho eu vou te trazer. Que ferramentas é essa? Que trilha foi essa que eu segui? Tá Pronto, bom? é aí que eu quero chegar. Assim, ficou bastante claro, acredito, para quem está nos acompanhando, o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Primeiro, o impacto do não conhecimento, né? De você não se conhecer. Léo mostrou aí na pele, como quem gosta de dizer, né? Trouxe aí a experiência de vida dele. E o quanto, à medida que ele foi avançando nessa jornada, como essas crenças, esses grilhões foram sendo quebrados, mas que isso é um processo contínuo, isso não se esgota. Isso aí ficou claro. Perfeito. Né? E não é que é assim uma mágica, é um acesso a uma ferramenta, a um conhecimento, mas que você tem que engajar, que você tem que praticar, que você tem que manter e decidir. É uma decisão de fazer acontecer. É uma Certo. decisão de... Porque quando você decide, aí você vem de quê? A decisão, ela vem e precede ali o que é a mudança.
Perfeito. Então, quando eu quero... A mudança é fruto da decisão. Isso. Quando eu decido mudar, quando eu decido fazer diferente, aí eu venho o quê? Eu tenho que agir. Aí eu desperto, eu dou play naquele botão, o poder do agir. E ali eu começo a fazer diferente, começo a me comportar diferente, eu começo a ter acesso a coisas que eu não tinha. Exato. E aí, exatamente. Então, existe uma trilha. É o quê? Eu estou ali na zona de conforto. Tem gente que acha que zona de conforto é só para quem está preguiçoso, sem fazer nada. Não. E não é. Não é. A zona de conforto, ela passeia em qualquer situação, em qualquer cenário, seja ele negativo ou ele positivo. Então, o que é que vai me fazer a tomar consciência? Pega ali a chave poderosa, ali, o vermelhinho ali. Mostra de novo para nossos amigos. Autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, ela está na base dessa trilha. Ela é o primeiro passo. Quando você entende. Agora, Léo, o que é que vai me fazer entender e compreender que eu sou responsável pelos meus resultados? O que é que vai me fazer? É os teus resultados, amigo. Não é o que você diz que está sendo, não é o que as pessoas falam de você, é os teus resultados. Os resultados então, falam por si, né? E se os seus resultados não estão bons, independente da área da vida, se você está vivendo o casamento, meu Deus, destruído, o que é que está sendo nutrido ali no dia a dia? Se o teu seio familiar está ali todo desfacelado. Entende? Então, assim, o que é que está errado? O que é que está quebrado? O que é que está faltando ser feito? O que é que está fora do lugar? Será que você está casado e está querendo ter a vida de solteiro? Eita, acontece demais. Será que você está casado, mas quer ter aquelas saidinhas, escapadelas? O chamado happy hour inesgotável, que nunca acaba? No lado profissional, será que você está ali, mas pensando só na parte financeira? Isso. Será que você tá tendo o relacionamento, tem filho, mas não tem tempo de qualidade com seu filho? Acha que é só atenção plena. Presentear? E aí? Quem é você como mãe, como pai? Será que você é aquele pai que quando chega o seu filho corre para lhe dar um beijo? Ou será que você vem sendo aquele pai que quando você chega ninguém se mexe, não acontece nada? Isso é um sinal forte. Entende? Então, quando você tem a autorresponsabilidade, o princípio imergido nas tuas ações, na tua vida, você automaticamente entra no estado de consciência. E quando você tem a tomada de consciência, você sabe o ponto de partida. Camilo, amigos, ninguém vai a lugar nenhum sem saber o ponto de partida. Buscar um objetivo, buscar um alcance de uma meta, mas não saber de fato como você se encontra naquele momento e aonde você está, o que é que vai acontecer? A probabilidade de você pegar um caminho, uma trajetória equivocada é gigantesca. Quase certo. Pode ser que Camilo e eu, ou até mesmo alguém que está nos assistindo, tenham o mesmo objetivo. Quando você sabe o ponto de partida, você tem mais assertividade na escolha de uma trajetória. Então, ponto de partida e trajetórias são indicadores fundamentais para que você possa viver a jornada do sucesso verdadeiro. E o que é que faz as pessoas não terem esses indicadores presentes? Sabe o quê? Viver automatismo. Focando só no ter. Ter as coisas, alcançar o resultado. Quanto mais focado no ter, menos você fica focado no ser. Então, o que você é... É aquela história de que... Tá tudo certo. Isso só vai acontecer no dia que eu alcançar tal coisa, no dia que eu conseguir ter... E você? Quem é você? Tem gente, quando a gente faz essa pergunta, quem é você? Tem gente que tem dificuldade. Travada. Trava. Tem dificuldade de dizer quem é. Eu sei. E você tá ali vendo nos meus atendimentos, quando a gente tem os nossos coaches, que a gente traz esse exercício do eu sou. Você vê que a pessoa fica desconfortável. Você sabe que é aquela pessoa criativa, bonita, inteligente, sabe? Você começa a ver inúmeras qualidades, porque aquela pessoa está comunicando o tempo todo aquelas qualidades, mas a pessoa não consegue dizer a primeira. Normalmente ela vai falar o que, Léo, ali? O nome, onde trabalha? Ela não fala. A formação. Ela fica, eu sou... Começa a rir. Desconfortável. Porque o sorrir aí é a dor. Sim. Gritando. E aí tenta camuflar e encolher a dor através do sorrir. Mas aí você fala... Aí eu vou e faço a pergunta. O que é que chama muita atenção em ti para as pessoas? Nossa, Léo, todo mundo diz que eu sou muito criativo. Todo mundo.
E você se acha criativo? Boa. Eu me acho criativo. Então eu sou criativo. Aí a pessoa anota lá no papel. E aí começa a conversar. Cara, isso é libertador, cara. Libertador. Então, autoconhecimento, primeiro foi descoberta. Eu precisei descobrir o que era o autoconhecimento. E aí eu mergulhei profundo numa jornada do eu. Aí fui fazer treinamentos de inteligência emocional de dias, horas inesgotáveis, né? E você 5 horas da manhã no treinamento, como se fosse 3 horas da tarde. Todo gás. Todo gás. E se permitindo se fragilizar. Né? Quebrar a armadura. Quebrar a armadura. Então, a minha armadura era muito grande, pesada. Deu trabalho quebrar, né? Deu trabalho. E a gente tem que estar em constante, porque, é como você falou muito bem, o processo ele tem data de início. Ele não acaba. Não se esgota, ele é contínuo, o fluxo é contínuo. Então, no dia que o Léo deixa de nutrir exercícios rotineiros, treinamento, livro, filme, curso, treinamento, livro, filme, curso, deixar de viver o ambiente, porque o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. O ambiente é forte. Vá se reunir ao lado de um grupo de amigos que estão ali só na paquera. Você vai no bolo. Amigo, ambiente sempre vai vencer. Sempre, sempre. Então, o autoconhecimento ele foi descoberta, ele foi... Mensagens subliminares. O que é que determinadas mensagens estão trazendo para ti como contexto? O que é que aquilo vai ser de gatilho, de chave para virar na sua vida? Então, libertação. Foi libertador para mim. Sim. Entender que não havia nada de errado eu ter postura de dominante. Porque o dominante aqui não é de ser melhor do que o outro. Mas o que é que estava despertando? Aí eu comecei a ver os meus valores. Precisamos de líderes. Precisamos de todos os aspectos. Muito político, muita liderança. Sim. Então, o que é que atitude. E ali, o que é que estava nutrindo aquilo ali? Aí eu comecei a ver, não é errado, tá tudo certo. Agora, como eu posso trabalhar minha dominância para o pleno? Também não passar do ponto do isso, outro. Isso, que a gente vê às vezes o outro não ofender. Trator, né? Sendo trator. Isso. E aí eu comecei a entender, nossa, por que só eu tô vendo que a folha desse livro tá amassadinha e ninguém tá vendo, né? E aí vem aquele que tem uma extroversão maior, né? Ali um influente que chega e tá tudo certo. Tira e você marca... O Camilo marcou aqui comigo. Que horas, Camilo? 14 horas. Não existia a possibilidade de eu chegar depois das 14 horas. Não existiria. É um compromisso, porque é um compromisso. E aí forte. Não tinha como. Talvez o influente chegasse aqui... 14h30, tá tudo certo, vamos aqui, um abraço, de boa, vai acontecer do mesmo jeito. E, amigo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o autoconhecimento, ele foi isso. Demais. Ele foi descoberta, ele foi libertação, e ele tem sido transformador. E aí, é o Léo de hoje. É o Léo que trabalha com gestão de pessoas. Sim. É o Léo que é Master Coach, é analista de perfil comportamental. É o Léo que atende pessoas, que atende empresas. Então, hoje... Não é mais o Léo educador físico, que inclusive, parabéns, hoje é dia do profissional de educação física. Legal. Então, não é muitos o Léo do direito. Guga, parabéns, meu amigo. E é isso, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele foi me trazendo esse contexto. Léo, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, ó. A gente não vê nenhum tempo passar, já está aqui nos finalmente. Mas eu sei que isso é só um primeiro papo. Tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes. Assim, é muito legal ver a sua trajetória, saber que você tem o conhecimento de causa para falar, não só pela formação, pelo domínio e especialização do que você aprendeu, mas porque isso aí está disponível, mas principalmente porque você viveu. Então, você vivenciou na pele o que talvez muitas pessoas que estão aí nos acompanhando já vivenciaram ou vivenciam hoje ainda, e você conseguiu... transpor essa barreira, não foi sozinho, teve ajuda, e eu quero exatamente para esse final que você dê alguma dica, também aproveite e já fale do que você oferece, para quem está nos assistindo, não só, porque ficou muito claro que primeiro você tem que resolver os problemas consigo,
depois ali o seu familiar, e isso começa a expandir ali no seu ambiente social, amigos, convivência, trabalho. Mas puxando aqui, principalmente para o nosso contexto da Nexus, para deixar esse gancho de desenvolvimento profissional, carreira, qual a importância, certo? Só para fechar, e você já responde falando do que você oferece também. Qual a importância de você ter esse autoconhecimento bem consciente e desenvolvido para que você consiga, desde o início lá, escolher talvez uma profissão aderente ali com o seu perfil, seguir uma trajetória de carreira que faça sentido com essa essência que você tem e, principalmente, ter um protagonismo na carreira, não ficar refém do ambiente, que você bem falou, refém do chefe, refém da empresa, refém do mercado, refém do pai que diz faça medicina porque é o que dá dinheiro, refém do estresse, daquela agenda ocupada, da pressão, refém da meta, de todos aqueles sinais que estão ali muito claros, mas que por mais claro que sejam, a pessoa só sente a dor, não sabe como sair daquela armadilha. Como é? Por onde começar? O que a pessoa pode fazer, pelo menos para sair do furacão? Vamos lá. Jornada. A jornada, ela precisa ser vivida. Os 3 ingredientes. Independente da área que seja, Camilo. Coragem, humildade e verdade. São os 3 ingredientes que juntos vão te proporcionar mudança. Nós estamos aqui trazendo para o pilar profissional. Isso. O que pode ser feito, o que precisa ser deixado de ser feito para que você saia do estágio onde está. Nada disso vai acontecer se você não tiver autorresponsabilidade. Lembra que eu falei? A autorresponsabilidade, aonde você aplicar, você tem grandes resultados. Nada disso vai acontecer se você não se permitir entrar no estado de consciência, de entender, nossa, eu estou há 10 anos nessa empresa e nunca fui promovido. Nunca tive um aumento salarial significante, apenas o reajuste do mínimo. Tá. O que é que eu tenho feito? Será que de fato eu tenho estudado? Quantos livros você está lendo dentro da tua área de atuação que vai te tornar um profissional com uma expertise ainda maior? Será que você vem se permitindo a fazer treinamentos, cursos, ler? Será que você tem lido? E não só fazer, né, Léo? Às vezes a empresa mesmo banca e o profissional vai com má vontade, né? Não engaja. Agora entende que isso tudo são vícios emocionais. Então tem muito profissional, às vezes, deixando passar oportunidades, mesmo que de forma inconsciente. Sim. E quando o consciente, ele entende, isso seria para mim. Mas algo que ainda não é do conhecimento dele o impede de agir. Certo. E aí nós trazemos para dentro do coach o impedimento, os vícios emocionais. Que impedimentos têm te desacelerado? E a pessoa normalmente ela focaliza, ela direciona isso para o outro, né? Ela isso você transfere tá para o outro. espelhamento, né? Isso você tá... Aí a gente entra numa outra conversa. Tá. Né? Mas pode acontecer. Quando você fala de espelhamento, eu posso trazer a minha dor em reflexo do outro. Pois como é. se eu posso jogar aquilo que grita em mim, o outro. E fico sempre achando que o problema é ele. Exatamente. Tá. Mas aí é outra coisa. Certo. E aí já é um sentimento tóxico que está sendo nutrido, que existe uma raiz, que existe uma origem e precisa se ter o quê? Precisa de ferramentas poderosas. Porque, Camilo, a jornada ela é muito clara. A autorresponsabilidade, ela me traz um estado de consciência que me tira da zona de conforto e que me amplia a visão. Beleza. Porque eu passo a ter uma visão positiva de futuro. Eu passo a enxergar o além agora. Não só onde eu vivo, mas o além. O meu poder de alcance. Perfeito. Mas eu preciso de ferramentas que me façam chegar lá, que me façam alcançar essa meta. Então, isso é viver o processo, viver o seu processo. Buscar realmente um profissional que tem essas ferramentas que podem estar te contribuindo, somando, te entregando para que isso possa ser feito, mas fazendo junto com você. Não é entrar no Google, mas
Livro tem grande poder de construção. Treinamento tem grande poder de construção. Um podcast desse. Um podcast, um grande poder de construção. Mas será que vai ficar aquele baldão de conhecimento? Exato. É esse que é o problema. Baldão Baldão de conhecimento sem via de escape para sai lá no final. Exatamente. Então, será que você tem sido apenas uma pessoa que só tem estudado, nunca é o suficiente, se preparado, um eterno conhecedor de tudo? Aquela obesidade intelectual ali. Isso. Mas não entrega, não compartilha. E conhecimento Perfeito. É compartilhado. Perfeito. Então, mas o que é que tem feito essa pessoa agir dessa forma? Existe algo que precisa ser trabalhado. Existe algo que precisa ser potencializado. Isso aí é a crença de capacidade, gritando, fraca, não se sente capaz de fazer. Acha que sempre está faltando alguma coisa. O merecimento ruim. Às vezes a pessoa tem a crença de capacidade alta, ou seja, um valor de eu sou capaz de fazer e faz muito bem, mas o merecimento é lá embaixo. Ou seja, ela não se sente merecedora. Entendi. Tem muita aí é autossabotagem pura aí. Tem muita mulher mantendo relacionamento improdutivo por não se sentir merecedora de ser feliz. Tem muito homem preso também no casamento, num relacionamento, porque não se sente merecedor de sair daquilo ali. É uma eterna vida. Tem muita mulher sendo mãe dos seus maridos. Eu sei. Tem muitos homens sendo o filhinho das suas esposas. Ou o pai das suas esposas. Então, por mais quanto tempo será você vai se permitir estar nesse lugar? Por mais quanto tempo você vai ser aquele pai desconexo? Entende? Aquele filho, né? Isso, então eu deixo aqui um exercício simples que você pode fazer nos seus relacionamentos e também na sua relação com seus filhos. Quadro de experiência. Quais são as experiências que a partir de hoje você pode passar a executar? Qual vai ser a frequência? Quando vai ser? Porque toda meta ela tem que ter data. Ela é temporal, ela tem que ter data para ser cumprida. E você tem que entender, está no seu controle? Ou eu preciso de outras pessoas? Surpresa de amor. Qual é a surpresa de amor que você pode trazer para o teu companheiro, para a tua companheira? Isso é tão bom. Do nada, você chega com uma caixa de bombons, alimenta, né, cara? Com flores, com aquilo que você sabe que nutre. Aquela ligação. A ligação, um aquele abraço, amigo, para aquele beijo. amigo. Então, o que é que você pode trazer? Diz, olha aí, ó. Amigo, esposa, filhos, uma única ação, surpresa de amor. Para quem vai ser a surpresa de amor de hoje? Aí você escolhe. Qual é? Faz o V0. Porque o V0 é Faz e testa, né, Léo? Testa para ver. A conexão. Pega o teu filho, pega a tua filha, olha nos olhos sem falar nada. Só olha. Só olha. Só aprecia, só dá amor, carinho, só no olhar. E vê o que acontece. Dá um abraço ali no nosso coach, né? No coach da AgroSistema, a gente fala um abraço de 40 segundos. Gente, é difícil alguém ficar desafiador. Aquele que esquenta o peito. Mas aquele abraço que você abraça, sabe? E você fica no abraço. Sim. Então, existem coisas simples que podem ser feitas para ondejar. Sim. E muda a tua vida. Então, vou trazer para o profissional. Quem tem sido eu, profissional? Quem eu tenho sido? Eu tenho lido livros. Eu tenho feito cursos, treinamentos. Eu sou um referencial para a minha equipe. Eu sou líder. Ok, você é líder. Tá bom, alguém te colocou nesse papel de liderança. Ok, mas eu tenho sido um bom líder? Exato. Você exerce de fato a liderança? Exerce de fato a liderança? Ou será que tem alguém que está ali na tua equipe, um liderado, fazendo o teu mais lugar? Do que você. Então, entende? Então, isso é real, isso acontece, né? Então, o que precisa é viver o processo. O que precisa é entender que sozinho você não vai a lugar algum. Você até pode alcançar alguns objetivos, mas não acontece os extraordinários. Então, viver o processo. Viva o processo. Se permita estudar, se permita ler, se permita conhecer ferramentas. Viva o processo. Peça ajuda, né, Léo? Peça ajuda.
peça ajuda. As pessoas falam e aí... O homem tem mais isso, né, Léo? De não pedir ajuda, eu acho. Eu acho que talvez por uma questão mais orgulho. machista, de orgulho, mas eu acredito que hoje... Mais geral, né? É mais geral, não tem um público, né, que tenha mais ou menos. Uhum. Mas o que é que a gente fala? As pessoas falam de metas, mas o que é metas? É os teus sonhos, amigo. Então, Sim. qual é o teu sonho? Quais são os teus sonhos? Mas as pessoas se preocupam apenas em estabelecer. Quem nunca, no final do ano, falou assim, ano que vem vai ser diferente, eu vou entrar na academia na segunda, aí de repente não entra, não, vou na terça eu começo, quando vem já acabou os dias da semana, né? Mas assim... Acabou foi o ano já. Acabou o ano. O que de fato você tem feito de diferente para alcançar? Existe um processo de orientação. E ele tem como base, a sua essência, trazer a compreensão que não é apenas sobre estabelecer metas. Não é só sobre estabelecer, mas entender esse processo de orientação. Então, para você que quer aumentar a sua capacidade de realização, para você que quer potencializar a tua produtividade, para você que quer quebrar possíveis ciclos viciosos que estão aí te desacelerando, te impedindo, né, de viver grandes resultados, para você que visa ter uma gestão com foco em resultados, aumentar a produtividade do teu time, alinhar a comunicação, ter uma comunicação mais assertiva. Você está entendendo? Olha a quantidade de coisas que não é apenas só sobre estabelecer, mas ter acesso. Não ia adiantar nada do conhecimento se não tivesse ferramentas aplicáveis. Sim. E existem ferramentas poderosas que vão te fazer entrar no estado de consciência e entender, caraca, tracei a meta, ok. Será que ela está positiva? Será que ela está negativa? Eu costumo dizer, eu tenho uma meta, tá? Tenho uma meta. Sim. Pesar 85 quilos. Muito bem, né? Mas eu poderia dizer, eu quero perder 12 quilos. Perder? Negativo. A forma como você declara... Entende? A meta, toda a diferença. Ela precisa ter uma comunicação específica, ela precisa ser temporal, porque eu tenho que colocar data, ela tem que saber se ela é desafiadora, ela é ecológica, é boa para mim, é boa para quem está, a minha família, os meus. Eu gosto sempre de dizer, Léo, no meio da engenharia tem muita história da segurança do trabalho, né? Uhum. Aí eu vejo, às vezes, a empresa coloca assim, meta, acidente zero. Cara, essa meta nunca vai funcionar. Você está colocando a palavra acidente na meta, você está chamando o problema. Exatamente. Né? Então, aí você está falando. Não é só sobre estabelecer. Mas eu tracei ali, mas eu tenho ferramentas que vão me dizer o que é que eu ganho alcançando esse resultado. Exato. O que é que eu perco alcançando esse resultado? Boa. Você tem ideia do estado de consciência, como tudo muda, quando você traça uma meta e você visualiza o que eu ganho e o que eu perco abrindo mão. Sim. E o que é que eu tenho ao meu favor para que esse resultado seja alcançado. E o que é que eu não tenho, o que eu preciso buscar. Fica muito então, claro. existem ferramentas que vão te trazer essa clareza. Deixa teu contato, tua rede social. Para quem não me conhece, né, lá no Instagram, Léo Souza Coach. Então, Léo Souza Coach, tudo junto, C-O-A-C-H, tudo junto. Vai ficar aqui no... Lá tem muito material, tem muito vídeo. Conteúdo. A gente tá com um canal novo no YouTube, que é o Renovo, tá? Então, esse canal, ele é recém-nascido. Ele nasceu agora, mas a gente já tá com pretensão de, no máximo, em 15 dias, já ter os primeiros vídeos, né? Trazendo muito conteúdo. Se quiser, já pode postar o podcast então, lá. Com certeza. Então, assim, fica aqui o meu convite, né? Para que você possa estar junto comigo nesse treinamento, no dia 16, tá bom? E também, claro, seguindo nas redes para a gente ter esse momento de conexão. Lá, na bio, tem o meu link direto do WhatsApp. Então, clicou, vai conversar diretamente comigo e vai ser um prazer falar com todos. Perfeito. Eu queria só, antes da gente encerrar, fazer esse arremate, né? Acredito que quem ficou conosco até agora pôde confirmar o que a gente prometeu no início, que ia ser um bate-papo bastante transformador, com chaves poderosas, como o Léo gosta de falar, porque às vezes, pessoal, pode parecer clichê, mas não é. Porque, assim, muito se sabe o que deve ser feito. Todo mundo, por exemplo, quem quer emagrecer sabe o que tem que fazer. Quem quer... A pessoa sabe. Agora, como ele disse, às vezes a pessoa não tem a consciência, que é uma etapa difícil de você quebrar,
Mas mesmo quem vence essa etapa primeira, já sabe o que precisa fazer, mas não faz. Ou porque não tem as ferramentas, ou porque não tem orientação, ou porque não tem a disciplina, por uma série de fatores. E ter um profissional ao seu lado para fazer essa caminhada junto com você, lhe orientando, lhe passando, acredito que você faça isso, né? Passando ali tarefas, exercícios, faz o acompanhamento, dá a devolutiva. Sim. Isso faz toda a diferença, porque é difícil. Você tá... Eu tenho certeza que agora, enquanto você está assistindo, você se identificou e falou, vou fazer isso daí. Pode ser que amanhã isso já esfrie. Então, assim, a gente precisa ser muito mais lembrado do que ensinado. Eu gosto muito dessa frase. Como ele falou, diariamente você precisa de um ritual ali, de uma rotina, de repetir para si mesmo e de pôr em prática essas ferramentas, esse conhecimento. É o entender e o aprender. É. Porque às vezes você entendeu. Eles andam Tudo juntos. que nós falamos, entendeu. Okay, mas de E fato aí? aprendeu? E aí? O que vai te fazer agir diferente é o aprendizado. Exato. Então, ele vai mudar os teus resultados. Exato. Então, você trouxe, é uma jornada. Então, se permita a viver, a vivenciar as experiências. Se permita se autoaprofundar a si mesmo. E aí, quem sabe, muito em breve você já está vivendo um processo. Porque existe um processo de coach. É um processo no qual ele é dividido em sessões. Sim. Então, é um acompanhamento exclusivo e personalizado. Nós temos... O processo ele tem 10 sessões, Camilo. São 10 encontros numa sala específica de atendimento, tá? De 2 horas de duração. E nessas sessões, tudo acontece. A tua transformação acontece de fato. Porque muitas pessoas, nem todo mundo que vem, que precisa de algo a ser feito no intuito emocional. Mas, às vezes, a pessoa está muito bem na família, está muito bem no casamento, está muito bem na profissão. O resultado não vem. Mas está péssimo na relação com os pais. Ah, entendi. Mas está péssimo no cuidado com a saúde. Entendi. E aquela pessoa vem com objetivos de crescer, de potencializar as ações e mudar os resultados naquelas determinadas áreas, porque, Camilo, uma área com resultado negativo, puxa o resto. Ela puxa as outras áreas. Então, uma área que você talvez esteja vivendo a plenitude e a abundância, ela pode ter os resultados limitados por causa de uma área da vida que não está boa. Quando você não está bem nos seus relacionamentos, muito provavelmente, se você for pai ou mãe, a relação com o teu filho vai mudar. Com certeza. A impaciência vai vir, Com a certeza. irritabilidade vai vir. Com certeza. Então, amiga, 10/90, anota essa chave. Eu disse que vinha com muita chave. 10% é o que nos acontece. 90% é o como tu vai agir ao que te aconteceu. Protagonismo. Tá? Então, traga o 10/90. Traz o 10/90 para a tua vida. Tá acontecendo as coisas, o resultado tá ruim, o computador deu trabalho, ok, que fichas caem para você, o computador tá ruim, tá dando trabalho. Será que é o quebrado, que há muito tempo tá quebrado e você vem ali segurando protelando, a onda? se agarrando. Troca. Desapega. Né? Desapega. Então, vamos trazer o rotineiro, né? Vamos trazer o que está acontecendo ali, porque tem muita coisa que está na sua frente. Ali, gritando, e você, de alguma forma, e aí, mas isso vai ser assunto para o próximo episódio, paralaxe cognitiva. Qual tem sido a tua paralaxe cognitiva? Sabe o que significa isso? Não, sabe isso aí Quer que eu nova diga? para mim. Posso Diga? dizer? Só o spoilerzinho, vai. É aquilo que é óbvio. É aquilo que está na tua frente, o gritando. Óbvio que ignoramos. E tu faz o quê? A passada de pano. O fecha os olhos. É aquilo que está acontecendo na tua frente, tu tá vendo acontecer no dia a dia, é o óbvio, tá ali, real, e tu faz questão de passar o pano. Cara, isso tem muito. Então, ainda mais hoje no mundo de distração que a gente vive. A gente encerra com isso. Qual tem sido a área da tua vida que você tem vivido, de fato, uma paralaxe cognitiva? Passado o pano, fechado os olhos. Será que é para você mesmo? Será que é para o teu casamento? Será que é para os teus filhos? Será que é no teu mercado de trabalho? Será que é com a tua empresa? Será que é com a tua equipe? O que é que você tem, de fato, feito? Meu amigo. E o mais importante, qual é o teu grau de comprometimento
em fazer isso mudar? Dá uma nota aí, de 0 a 10. Anota. Que nota você dá pro teu comprometimento em agir diferente a partir de agora, que você está assistindo esse episódio? Perfeito. Então, contem comigo. Tá lá o meu Instagram aberto, envia um direct, envia um WhatsApp. Tá lá na bio, link direto, já fala comigo no WhatsApp. Fico à disposição de todos. Valeu, meu amigo. Foi um prazerzão te receber. Viu? Te abençoe. Um abraço aqui, dá uns 40 segundos aqui, ó. Conta aí. Abraçando o Léo aqui. Tá bom? Valeu, turma. Esse Beijo, foi mais pessoal. um episódio do Nexo Podcast. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.